Fala galera, Conexão Gonçalense mais uma vez aqui na área, aquele bate-papo que inspira a nossa cidade. Então já curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos para a entrevista. Então galera, hoje a gente está recebendo aqui Iago Carvalho, ele é ilustrador, customizador e arquiteto também, né? Sim. E ele vai bater um papo um pouco com a gente para contar um pouco da história dele, como é que começou essa paixão pela arte. Tudo bom, Iago? Tudo, não, prazer aqui estar com vocês e assim, eu sempre digo que São Gonçalo é um berço de talento e assim, tá contribuindo um pouco da minha história para influenciar, né, jovens ou até mesmo a galera de São Gonçalo. Para mim é muito gratificante. Na hora que eu recebi o convite, eu falei, vamos lá, e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito divertido e assim, contem comigo sempre aqui. É isso. Seja muito bem-vindo. Iago, para o começo da conversa toda, conta como é que foi o início dessa trajetória. Quando é que a arte entrou na sua vida? A arte entrou na minha vida em 2014. Assim, e é muito doido eu falar isso, porque eu sempre fui a criança que desenhava o solzinho com os tracinhos e aquelas casinhas igual Nuvenzinha. exatamente, como qualquer criança desenhava. Mas em 2014, quando a gente vem chegando, né, na parte de ensino médio, decidir o que a gente quer, eu sempre tive muita paixão pelo uma área de criatividade. Eu não sabia, mas acabou que eu escolhi a arquitetura. E para a gente entrar em arquitetura nas federais, a gente precisa fazer o teste de habilidade específica. Eu não sei se hoje em dia continua a mesma coisa, mas no ano que eu prestei o vestibular ainda tinha essa prova, que é uma prova de desenho voltada para esse universo. Lógico que não é detalhado igual de arquitetura, mas tem algumas pegadinhas, algumas coisas que a Saber gente... se você tem aptidão ali também para Exatamente, isso. para analisar o desenho ali. E aí eu entrei num curso, só que assim, aprendendo no curso, eu fui me encontrando, porque tinha aula de sombreado, de cores, de traços, e o professor na época sempre falava que minha mão era uma mão muito, um traço muito marcante. E eu falei, cara, por que não? Só que para o jovem que vive o vestibular, tem aquela pressão de, meu Deus, eu preciso passar, eu estou desesperado, não sei o quê. Então eu usei o desenho para eliminar aquela pressão do vestibular, aquela pressão até mesmo Como com uma os meus terapia, amigos. né? Exatamente. Só que eu não comecei a desenhar coisas do universo de arquitetura. Eu fui para uma outra área, que foi a área do desenho artístico. Então eu resolvi desenhar celebridades, pessoas que eu acompanhava, e o meu primeiro desenho foi a Bruna Marquezine. E quando eu desenhei a Bruna, eu lembro que, assim, meus amigos onde eu moro, a gente tem esse costume de descer, de conversar, né, ali. E quando eu mostrei o desenho, todo mundo, nossa, Iago, lindo. Talvez eu só ajustaria o nariz. Só que, assim, gente, o desenho é catastrófico. Você não tá entendendo. Mas, assim, é meu primeiro desenho. Eu guardo com muito carinho ele. E na época, todo mundo foi. Eu falei, cara, eu não vou postar isso, todo mundo posta. Uma amiga minha pediu meu celular emprestado, criou o Instagram que é hoje, que eu tenho, que eu tinha na época um outro Instagram, e postou o desenho, Sem você saber que eu já sem eu postei. saber. E na época, né, hoje em dia, assim, esses artistas, assim, têm essa legião de fãs. E os fãs da Bruna começaram a ir lá, curtir o desenho, comentar, marcar a Bruna e tudo mais. E a Bruna foi, assim, meia hora depois, foi lá e curtiu o desenho. E aí começou aquele impasse de qual vai ser o próximo artista que eu vou desenhar? E aí todo mundo mandava sugestões. Ah, desenha fulano, desenha não sei quem, desenha Beltrano. E comecei a entrar nesse meio de brincadeira, como Entrou na hobby. brincadeira da galera mandando. Literalmente como um hobby. Ah, Isso a gente está falando de 2014. Até 2017, eu fiquei lidando dessa maneira. Quando chegou 2017, várias amigas minhas e tudo mais falavam, pô, Iago, eu tô cansado de dar presente de uma loja pro meu namorado. Ou então vai ter o Dia das Mães, dia não sei o quê. quer dar algo diferente. Faz um desenho. Eu falei, sério mesmo, gente? Você confia em mim para esse ponto? E
todo mundo confiou e começou. Então, assim, eu sempre falo que a minha virada profissionalmente com o desenho daquele estilo arte Sim. retratista foi em 2017, Aham. que eu fiquei, assim, hoje em dia eu trabalho com eles até hoje, Uhum. mas, assim, eu digo que essa virada de chave foi muito importante até para o meu posicionamento de identidade. Sim. Por quê? Em Niterói vai até ter de novo, né? Sempre teve um festival que era o Canta Niterói. Aham. Sim. E aí no Canta Niterói, eu nunca. Gente, é assim, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo é sempre acreditar no poder do seu trabalho. Uhum. Mesmo se você tiver zero convicção, acredita que um dia você vai chegar. Então, assim, eu trabalho muito isso com o universo, assim, Sim. eu sempre vou jogando, que eu sei que uma hora, Autoconfiança é no isso aí, trabalho. uma hora eu vou colher, Sim. independente se vou colher amanhã ou daqui a 10 anos. Sim. E eu sempre tive, assim, porque o que eu fiz com o desenho? Os desenhos eu sempre, quando tinha show na antiga Inove Music aqui de São Gonçalo, ou então em Niterói, eu fazia o desenho e levava e tentava um camarim. Tanto que minhas primeiras entregas foi o Paulo Gustavo Ah. e o Dennis DJ, Uhum. na É Inove. enorme, né? Então, assim, foi muito bizarro, assim, esses momentos que eu tive. Só que, assim, com o Canta Niterói, eu meio que eu fiz amizade com a produção, então todo ano eu estava entregando desenho Os lá artistas para que os já. artistas. Aham. Só que, quando eu falo que a identidade é um ponto maneiro onde qualquer profissão, hoje em dia, precisa ter esse pensamento, esse feeling da parada, e uma das entregas que eu tive, o artista que eu estava entregando, Uhum. ele pegou o desenho e falou assim: Ah, você é o desenho do Pedro, né? Eu falei assim: Não. Eu falei: Então, assim, ele não reconheceu Não meu reconheceu. trabalho de cara. Sim. Só que nessa época eu já estava fazendo, que eu não passei para arquitetura, eu entrei em arquitetura anos depois na particular e hoje eu sou Ah, sim. formado, mas naquele ano eu entrei em Belas Artes no Fundão. Eu também. E aí eu tinha uma professora lá de desenho que eu falo que ela foi a minha, foi uma das primeiras pessoas a furar minha bolha. Ao longo da minha trajetória, eu sempre tive pessoas que furaram minha bolha e tiraram da minha zona de conforto para fazer esse Dá feeling, esse esse start start, no né? Iago. E aí essa professora virou para mim e falou assim: Iago, assim, você trabalha com desenho. E a gama que a gente tem de material para usar é inúmeras. E começou a falar os materiais. Ah, tem lápis de cor, tem aquarela, tem marcador, tem carvão, tem sépia, tem nanquim, tem não sei o quê. E foi falando vários materiais e minha cabeça foi fazer assim, ó. Uf. E ela falou assim: se você quiser, você pode botar tudo isso no desenho. Eu falei assim: por que não? E aí eu criei uma identidade visual na época dos desenhos que eu deixava a pessoa preta e branca e eu ressaltava alguns pontos coloridos e fazia uns abstratos com aquarela. Então, por exemplo, no caso de uma arte de uma mulher, eu botava uma boca talvez vermelha, Uhum. um ponto de cor no desenho e trazia esse aquarela. E fui entregar esses desenhos nessa virada de identidade no Canto Niterói. Aham. E foi muito bizarro, porque uma dessas entregas foi para a Ivete, no ano que teve a Ivete no Canto. Aham. Só que eu tinha posto o desenho antes no Instagram. E quando eu cheguei, a Ivete falou assim: Você é o Iago, né? Eu vi seu desenho lá no Instagram. Então eu falei: Cara, então sinal que deu certo. E aí eu comecei a replicar essa identidade. Então, assim, quando a minha virada. Eu falo que eu tive dois momentos de virada. Teve a virada de 2017, onde eu comecei a profissionalizar o meu desenho aqui pela cidade. Uhum. E teve essa virada de desenho que foi mais voltada ali, vamos colocar ali em 2019, No 2020. Canta Niterói. Que o Canta foi a minha primeira entrega com Ah, essa sim. identidade, Entendi. assim, naquela edição, porque eu já tinha Aham. entregado em outras Em outras edições do edições, Canta. sim. Mas assim, naquela edição, aquele marco de desenho onde os artistas reconheceram facilmente o meu trabalho, foi a minha virada que eu falei assim, então vamos começar assim. Que logo depois
começou a se expandir, né? Porque assim, eu tenho um público muito jovem, o público ligado em mídia, ligado em celebridade, Sim. ligado em reality show, e foi onde comecei a construir a minha imagem indiretamente com os participantes do Big Brother Brasil. Sim, Exatamente. 2021, né? Não, eu entrego desde o, tipo assim, pra galera. De antes já? Aham. Só que era o quadro, era em 2018, 2019. Sim, entendi. E aí tinha alguns participantes que o público ia lá, pô, fulano de tal é a cara do seu desenho, faz pra ele. Aí ia lá, fazia. Mas pro público já identificava É. o participante como um Não, personagem da sua identidade. Meu público é uma loucura com doideira. Eu adoro, assim, a galera lá do meu Instagram, porque é isso, tipo assim, quando eles cismam com uma pessoa, é difícil tirar isso da cabeça deles. Tem que Então, fazer outra gente. tem que fazer. E aí, quando chegou, assim, 2020, que foi o primeiro BBB que teve os famosos e tudo mais, eu falei assim, cara, genial essa estética, fiz, e assim, a gente sabe, né, um alcance de, tipo, de hoje em dia, um pipoca no programa e de uma celebridade e tudo mais. Então, assim, os alcances foram muito parecidos. Eu falei, caraca, então, assim, igualou a situação ali. E logo veio o BBB 21. E quando veio o BBB 21, eu fiz uma estratégia diferente do 20. Porque o que eu fiz no 20? No 20, eu desenhava de acordo com a demanda do programa. Então, por exemplo, o participante sobressaiu. Exatamente. Aí o pessoal pedia, vamos supor, Manu Gavassi sobressaiu. Aí desenha Manu. Sim. Então é tipo assim, no 21 não. Antes de conhecer a galera, saber se quem ia ganhar, exatamente. Na chamada que a gente vê, né, no programa e tudo mais, eu já ia no perfil da pessoa, já selecionei uma foto, já fazia o desenho e já postava. E foi. Só que veio a pandemia e tudo mais, a gente trancado em casa, sem sair, sem fazer nada, tudo online. As redes, a galera com mais tempo de tela possível. E todo mundo consumindo aquilo. E eu sempre falo que, assim, hoje em dia, vale mais o contato do que qualquer número que você tenha no Instagram. Sim. Assim, eu, Iago, penso isso. Vai ter pessoas, vai ter artistas, influenciadores que pensam diferente. Mas eu acho que o contato, ele te leva a lugares que você não imagina onde você vai parar. E foi literalmente isso. Como eu entreguei de 2014 até 2021, naquele ano, para vários artistas, celebridades e tudo mais, a Rebeca, MC Rebeca, que hoje em dia ela é minha amiga, assim, uma das pessoas que furou minha bolha, assim, enorme, ela acabou entrando em um programa da Multishow, online, assim, que o nome do programa era Faixa Preta. Por quê? Naquele ano, a maioria dos casos, né, de notícias, seja com celebridades ou pessoas anônimas, acabava envolvendo muito racismo, onde muitos pretos acabavam sendo... Rolou um boom de casos. Exatamente. De racismo, né? E aí, a ideia do programa foi, vamos trazer essa pauta de forma leve, de forma onde os artistas vão passar as suas vivências de como era... Conscientizar o público em geral. Exatamente. Então, assim, era muito maneiro. Então, assim, teve uma galera, tipo, se não me engano, teve a Maju, teve o Orochi, que é daqui de São Gonçalo. Sim. Então, assim, onde a galera trouxe as suas vivências, literalmente, assim, talvez do eu deles pequeno, que a galera não tinha noção. E aí, nessa ideia do projeto, a Rebeca me convidou para fazer uma parede cheia de desenhos. Então, eu ilustrei desde Zumbi dos Palmares até a Thelminha e o Babu, que era no BBB 20. Sim. Então, tinha a Isa, Ludmilla, Lázaro Ramos, Thais Araújo, personalidades que são referências para uma galera, entendeu? Sim. Até então, beleza, passou. Nisso, entreguei os desenhos. Do nada eu recebo
uma ligação das styles da Rebeca, falando, ó, Iago, Rebeca é muito fã do seu trabalho e ela queria que você customizasse os looks que ela vai usar durante o A programa. apresentação do programa, né? Aí eu falei, ué, bora? Só que assim, desliguei o Era telefone e algo que você falei, nunca tinha feito também. exatamente, falei, bora pra onde, Iago? Sabe aquela conversa que fica o seu lado mais racional e Aham. emocional? E o lado falou assim, bora pra Topei onde, algo, nem Iago? sei Você nem aonde. trabalha com isso, você não sabe. O seu negócio é lápis. Uhum. Eu falei, vamos arriscar. Abraço a Então, oportunidade. comecei a comprar jaqueta em brechó, tinta e comecei a ver lavagem. Tipo, dava um traço, ia lá, lavava para ver se saía tinta. Usava tinta disso, tinta daquilo e saiu nesse. Enfim, me joguei no projeto. E o projeto da Rebeca foi um projeto muito legal porque cada look que a gente fazia vinha com uma estética homenageando um artista. Então, assim, ela usou um look que falava sobre Carolina de Jesus, sobre Elza Soares, Dentro da temática do programa ali, sim. e eu tinha que entrar com a minha arte ali. Legal. Só que, assim, as styles, eu era muito, assim, cru ainda na época do desenho, da customização de roupa, na verdade. E as stylists falavam assim pra mim, Iago, se joga, isso é arte, se joga. E eu falava, cara, vambora então. E aí me joguei. Só que assim, já tinha esse destaque ali. E quando o meu público começou a ver que eu fazia peça de roupa, eles falaram assim, Iago, por que não fazer uma jaqueta pra Juliette e pro Gil? Porque Era a galera. quando começou o desenrolado Da história com não, até mesmo com as jaquetas, Aham. já tinha já um protagonismo dos dois. Então, assim, a legião de fãs de Juliette, assim, eu acho que não vai ter Não vai ter igual. Também acho. participante, assim, dessa comoção que foi. Sim. Essa força, né? E aí eu fiz primeira jaqueta da Juliette. E aí eu fiz uma jaqueta da Juliette voltada pro Nordeste, voltada para aquela coisa da Maria Bonita. Ela tinha, eu lembro que era um emoji dela vestido de tipo de Maria Bonita. Fiz isso. Eles compartilharam o meu vídeo, eu criando a jaqueta. O vídeo, se eu não me engano, ele tem 3 milhões e poucas visualizações, que na época foi um boom enorme no meu perfil. E rendeu, assim, aquele momento ali. Só que todo mundo falando, Iago, você precisa fazer a jaqueta da cachorrada, a jaqueta da cachorrada, faz a jaqueta da cachorrada. Falei, quer saber? Vou fazer a jaqueta da cachorrada. Aí fiz a jaqueta pro Gil. Tinha um cachorro, tinha a bandeira, né, do movimento, da luta que ele carrega como lá. pessoa, assim, né, LGBT e tudo mais, os bordões dele. Beleza. Nisso, foi chegando a final do programa. E por eu já ter entregue quadros, os desenhos, eu sabia mais ou menos o hotel que a galera do Você BBB... foi lá entregar pessoalmente? Não, calma aí. E eu digo muito de que a arte, de certa maneira, é muito feeling. E naquela semana eu estava sentindo que eu tinha que fazer tudo o que eu quisesse, tipo, o que a minha intuição estava me mandando fazer. E naquele momento eu virei para um amigo meu, que ele trabalhava de motorista de aplicativo, ele falou para mim assim, ó, virei para ele e falei, só vai, entrega nesse lugar. Ele, você é maluco, Iago, você é maluco. Porque eu não fiz só pro Gil e Juliette, eu fiz pro boa parte do elenco do BBB, daquele ano. Fiz tanto o quadro e a jaqueta. Tipo um combo. Sim. E aí ele foi. Assim, gente, é loucura. Eu tinha um dinheiro guardado, eu investi todo o meu dinheiro nessa minha ideia surtada. Todo mundo fala assim, ah, você é muito doido. Porque assim, eu não tinha certeza se eles estavam no hotel. Sim. Nem se eles iam chegar assim. Exatamente. Beleza, meu amigo foi, pegou tudo lá em casa e foi até que chegou lá. Ele falou, Iago, tem uma movimentação aqui, eu acho que é aqui. Mas assim, eu falei pra ele, não pergunta, só pega como se fosse encomenda, deixa lá na recepção e sai. Faz isso. Ele, tá bom. Foi, deixou e seguiu. Na época, eu já tinha saído já da UFRJ, porque a gente
No ano que eu entrei, eu acabei pegando muita greve, e aí meu pai falou, pô, não fica assim, entendeu? Vamos, sei que um dos seus sonhos é arquitetura, então a gente Bola aperta pra frente, aqui, vamos não, embora. a gente aperta aqui, aperta ali, a gente paga particular e você vai fazendo. E naquele ano de 21 já estava já fazendo meu TCC ali da parada ali do curso. Então, assim, eu lembro que eu na aula, isso assim, era o quê? Umas 6 horas assim da noite, assim, eu na aula, do nada meu celular toca, assim, uma Pipoca, né? mensagem assim, plim! Aí ela assim, oi Iago, aqui é a Maiara, sou a ADM do Gil do Vigor, passando para te comunicar que ele vai para a final do programa com sua jaqueta. E eu assim, Isso é mentira. trote. Eu falei, mentira. Isso aí é pura mentira. E voltei. Do nada, ela foi mandou uma foto, que é a foto que tá até no. Se vocês entrarem no meu Instagram, você vai ver que é ele fazendo assim, que tá logo assim fixado. Ele falou, ela não mostra pra ninguém que ele vai postar. Falei, beleza. Eu na aula, daqui a pouco, na aula, meus amigos assim, Iago, você tá no Google Gloss. Iago, você tá não sei aonde. Iago, você tá não sei aonde. Iago, ele tá usando essa jaqueta. Aí foi uma loucura, né? E meu celular era assim, blam, blam, blá, 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 blá. E meu amigo que entregou, era assim, áudios gritando assim, Comemorando. Iago, na moral, que isso, cara? Como que, meu Deus, tipo assim, porque assim, foi o maior surto assim da minha vida, que eu subi, eu cheguei a 100 mil seguidores em menos de 2 minutos. Rápido. Postou, explodiu. E eu falei assim, gente, que loucura é essa? E você via, tipo assim, uma galera da mídia que você acompanhava comentando, repercutindo, sendo que o Gil, e eu conheci o Gil logo depois do programa, e ele era exatamente. E assim, eu acredito que ele continua sendo exatamente essa pessoa que ele é muito humano. E na época ele não sabia mexer nas redes sociais, então ele não me mencionou e eu não tinha direct aberto com ele. Ele escreveu o meu arroba, só não tinha a menção do Sim. arroba. E foi o maior surto coletivo que eu vivenciei ali durante daquela semana e logo depois eu fui conhecendo cada participante e tudo mais, eles foram postando, só que assim, nada da Juliette postar. Eu falei, cara, não chegou até ela. Alguém pegou e tudo mais. Beleza. Isso na semana da final do programa. Pós-final ali, né? Na semana seguinte, se eu não me engano, eu acho que foi uma quarta-feira. Eu resolvi tirar um cochilo, assim, de tarde. Quando eu acordei, tinha, assim, 70 ligações perdidas. Eita. Eu falei, gente, que loucura é essa? Será que eu fiz alguma coisa de errado e tudo mais? Porque, assim, vale ressaltar que o sentimento de quem viraliza na internet, não sei com as outras pessoas, mas comigo foi mesmo sendo algo muito positivo e gratificante do seu trabalho, o sentimento que você tem é que você fez alguma coisa de errado. Porque você, às vezes, está na rua, tem a galera te olhando, cochichando, tipo, falando de você. Então, assim, você fala assim, cara, o que é isso? Tipo assim, que Dá uma loucura é apreensão, um essa? friozinho na Dá, barriga, né? dá, dá. E aí, da Juliette, foi o seguinte, tava tirando esse cochilinho de tarde, quando acordei 70 ligações perdidas. E quando eu peguei meu celular, uma amiga minha que eu já não encontrava o maior tempo antes da minha vida me ligou. E eu falei, gente, aconteceu alguma coisa. Pra ela tá me ligando, eu falei assim, oi, fala comigo. Ela já veio assim, me xingando literalmente, falando, ai, Iago, você não viu o Instagram? Impossível, cara, impossível. Eu falei, o quê? A Juliette está na casa da Anitta com o seu quadro. E a Anitta falando, pendura ele aí. Eu falei, quê? Tem foto. Eu falei, impossível. Na mesma hora, eu fui, entrei, tava lá. Ela segurando o quadro, comentário da Anitta, amiga, deixa aí, não sei o que, ele tá lindo. E todo mundo, é do Iago, é do Iago, do Iago, a ponto de, a DM já tinha me mandado uma mensagem perguntando, Iago, a DM da Juliette, Iago, esse desenho é seu? Eu falei assim, é. Ah, então vamos te marcar. Beleza, aí eles foram me marcar, só que já tinha postado a foto.
Falei, caraca, que doideira. Então chegou o desenho, chegou a jaqueta. No dia seguinte, ela estava gravando o documentário dela que saiu na Globoplay, que por sinal ficou um tempo na Globoplay. A capa do documentário era o desenho que eu fiz. Tinha partes assim do desenho na capa. E eu falei, gente, o desenho tá ali. E engraçado que na quinta-feira, eu não sei se foi na quinta, mas se, tipo assim, como eu coloquei aqui na quarta, na quinta-feira, no dia seguinte, ela postou segurando a minha jaqueta e já me mencionando logo de cara. E aí eu digo que foi mais uma virada de chave do meu trabalho. Por quê? Pro menino de 2014 que começou a trabalhar com arte e tudo mais, que via arte como um hobby, em 2017 teve o seu primeiro lance como isso dá para profissionalizar. Isso aí. Em 2021 falou assim, é agora que você vai trabalhar com isso. E eu falo que assim, é muito doido aonde a arte me leva a cada dia que passa. Porque assim, literalmente eu tive a coragem de não enfrentar uma carreira CLT, entendeu? E apostar nessa porta que eu digo que nem foi aberta, foi escancarada de uma maneira positiva e me joguei nesse mundo. E com a chegada, né, do 2021 da pandemia, Juliette, Gil e tudo mais, foi a minha virada de chave que eu falei assim, agora vamos fazer essa arte ser comercial de uma maneira. Como? Aí eu comecei a traçar algumas estratégias de mercado, que foi buscar algumas referências. Então, assim, muitas das vezes a galera sempre me pergunta, qual é o artista que te inspirou e tudo mais. Já imagino alguém do meio da arte, Não. Da arte da pintura, né, do desenho. As minhas inspirações, eu sempre... Uma é até parte, assim, do meu signo, né? Que é a Anitta, e a outra é a Boca Rosa. E por que eu falo isso? As duas, teve uma vez que eu vi uma entrevista assim, no podcast da... Foram duas entrevistas, só que cada uma em um podcast onde cada uma falou uma parte que virou sendo a minha referência hoje em dia. Que a Boca Rosa é uma menina que nasceu na Maré, do Rio de Janeiro e tudo mais, veio construindo, trabalha com internet, tem esse público também dela muito ativo, enfrentou várias coisas, foi cancelada também no BBB, voltou e assim, só que ela falou uma coisa que eu falei exatamente isso aí. Quem não é visto não é lembrado. Sim. Então, assim, e toda a oportunidade que ela tem para colocar o trabalho dela, ela vai fazer e vai colocar. Então, assim, e ela cria uma coisa que eu acho genial, que hoje em dia, e também, assim, a fantástica Manu Gavassi também fez isso no BBB, que é storytelling. E eu sempre gosto de trazer isso hoje em dia nas minhas redes, na construção de, talvez de uma publicidade ou de algum trabalho que eu estou fazendo. Que é literalmente você contar uma historinha, ou então trazer dicas, ou então trazer o projeto ou o lançamento que você vai fazer em determinado período nas suas redes, antes mesmo dele ser concluído. E às vezes o público nem vê, passa batido e você consegue fazer esse caminho que quando você lança e o pessoal vai no seu perfil e entende o motivo de você ter feito aquilo lá atrás. E com a Anitta é uma coisa que ela, tipo assim, ela é a maioral, assim, ela é a própria empresária dela. Então, assim, eu falei, cara, genial. Porque, assim, nada contra. Mas, assim, eu sempre, quando eu escolhi trabalhar com a criatividade, eu falei assim, eu não quero ser refém de qualquer empresa que não seja a minha. Que limitando a sua criatividade. Não, e também assim, se eu tiver que trabalhar para alguém, vai ser para mim, não vai ser para outras pessoas. Então eu sempre, desde a faculdade, quando eu comecei a cursar, eu sempre tive esse posicionamento. Então assim, e quando eu vi a Anitta explicando o motivo disso em uma das entrevistas que ela fez, eu falei, cara, é isso. Então assim, as minhas referências eu já tinha. Duas meninas
com histórias, assim, até um pouco parecidas, com posicionamentos parecidos, identidades marcantes. Falei, opa, já tenho as minhas referências. E aí eu comecei a estudar o meu público. Antes de começar esse conceito do Iago, né? Uhum. E meu público daqui de São Gonçalo, eu acho que eu não culpo eles, mas assim, era muito do nosso meio. E no meio que eu tava, né, que eu viralizei e tudo mais, e Estava tinha inserido ali, aquela. tá? Era um meio que a gente não consumia arte. A cidade não consumia arte. Sim. Não tinha tantas valorizações assim. Hoje em Pois dia é. mudou muito, gente. Uhum. Hoje em dia, assim, eu digo que, cara, São Gonçalo está cada vez melhor nesse quesito. Está abraçando cada vez mais, homenageando os nossos artistas. Sim. E, de fato, é isso. Porque, assim, a gente A tem cidade está até mais colorida. muito! E assim, e São Gonçalo é um berço de talento, gente. Sim. A gente, tipo assim, é uma loucura. Que a gente às vezes não se encontra em São Gonçalo, mas a gente encontra em eventos no Rio e tudo mais. Quando a gente fala São Gonçalo, todo mundo, caraca, eu também sou. Então, tipo assim, parece que aqui todo mundo torce pra todo mundo. Então, assim, quando teve esse movimento, eu falei, genial. Então, assim, só que naquela época não tinha muito isso. Uhum. Então, com a demanda da produtividade, assim, eu fui vendo exatamente isso. E qual foi a minha estratégia? Continuar colocando a minha arte na mão das pessoas famosas Uhum. que o público aqui de São Gonçalo iria consumir e fazer a galera aceitar. Porque, assim, Quebrar uma barreira ali. exatamente, eu fiz esse teste com amigos meus. Meus amigos falam, Iago, nunca que eu vou usar essa jaqueta. Ela é muito E espalhafatosa. hoje é Eu não, tendência. não, e hoje todos eles têm. Olha que engraçado. Aí eu ó. falo, nossa, vocês Como é são que muito pode? engraçados. Porque assim, a jaqueta virou uma peça desejo de muitas pessoas. Porque eu sempre falo que não é um vestuário, não é uma simples jaqueta. Sim. A jaqueta é um ponto de sentimento que eu coloco ali. E eu conto a história da pessoa, ou eu conto o momento. Sim, até te perguntar justamente isso. A jaqueta, a customização da peça, né, não é, como você disse, não é uma simples peça de roupa, ela conta a história da pessoa. Né? Sim. E é justamente querer saber sobre isso. Como é que faz o seu processo criativo? Como é que é o seu processo criativo? A pessoa quer uma peça sua customizada para ela. Aham. Você tem que bater um papo, imagino, né? Sim. Conhecer a história da pessoa. Aham. E como é que funciona esse processo criativo? Então, geralmente na conversa eu pergunto, né, se a pessoa já tem uma ideia em mente. Uhum. Aí eu vou trocando esse bate-papo. Eu pergunto se é uma pessoa mais espalhafatosa ou se ela é mais minimalista. Por quê? A minha identidade, que ficou muito conhecida, foi porque eu uso também muita tinta neon. Então, quando a gente usa a tinta neon, consequentemente, a peça ela tem duas versões. Tem a versão do dia a dia, que a peça é uma coisa, só que quando você está na incidência de luz ultravioleta ou luz roxa, azul e tudo mais, a jaqueta brilha, Sim. então causa esse efeito. Então, assim, só que eu tenho clientes que são muito minimalistas, que falam, Iago, Mais discreto. não, entendeu? Então, assim, eu procuro entender sobre o posicionamento da pessoa, se tem algum desenho, aí eu vou perguntando qual desenho que a pessoa gosta, simbologia, se tem palavra, frase, música. E engraçado quando eu estou customizando, por exemplo, estou fazendo algo para você, e você fala assim, Iago, a minha peça vai ser, eu quero algo muito, assim, eu sou pra cima e tudo mais, eu adoro música XYZ. Eu vou lá na música XYZ e Vai boto. entrar um pouco no mundo da Pra pessoa. entender como que é. Porque eu sempre conversando com outros amigos assim de arte, a gente fala que arte é sentimento. Sim. Se a gente não coloca o nosso sentimento ali, a arte não deixa de ser arte. Sim. Mas aí deixa de ter esse aspecto. Sim. Então, assim, quando eu faço a entrega para essas pessoas, que é muito legal, que é justamente a pessoa fala assim, caraca, sou eu aqui, entendeu? E é muito gratificante sente ver, esse sentimento, exatamente. né? É muito gratificante ver. Então tem reações assim da galera chorar, da galera tipo não querer mais tirar do corpo. Só que eu sempre falo, gente, a peça customizada utiliza ela em um momento marcante para você sempre ter aquela recordação. Porque se deixar, tem cliente meu que vai ali na padaria com a jaqueta, entendeu? Nada contra. Mas assim, eu sempre falo que a minha arte
foi feita para colecionar momentos, tanto que eu uso isso sempre nas minhas legendas assim do Instagram. Então assim, eu sempre falo que a ideia da customização é ser pensada e ser única para você. Às vezes vai ter um amigo ou algum cliente meu que vai chegar depois e vai falar, cara, eu gostei da arte Eu dele. quero uma igual. Faz uma igual. Mas eu falo, a gente pode Alguma fazer coisa. parecida, mas não vai ser igual, porque aquela foi pensada para ele. A gente pode adotar a mesma estética, talvez os mesmos desenhos, mas a gente precisa também ter a sua identidade ali. Então, isso que é o mais legal da customização, que eu, assim, coloquei assim no meu trabalho e que deu, graças a Deus, muito certo assim, tanto isso com pessoas, né, e com empresas assim que também são projetos assim geniais que fez o Iago criar uma maturidade assim gigante que eu não tinha. Não assim, eu falo que foi uma das minhas viradas de chave que eu falei, que loucura. Porque você viu também, você acaba fazendo uma customização acerca da identidade da empresa, né? Do projeto também, talvez. E foi assim, Tem algum são exemplo de alguma tem, de qual, para ilustrar um pouco para a gente tem. como é que foi isso? Assim, todos os projetos que eu participei são projetos que eu falo que o Iago, CPF, consome. Porque tem isso também. Sim, Eu me conecto muito com empresas que eu sou cliente, ou então que eu acredito. gosto. Eu jamais vou fazer alguma coisa para alguma empresa, tanto o Iago influenciador quanto o Iago artista, que eu não consumo. Sim, faz sentido. Então, assim, graças a Deus, assim, as empresas que eu trabalhei são empresas que eu sou fã, assim, e literalmente, tipo, tá ali. Você é cliente. Exatamente. E, assim, nesses projetos, eu acho que, assim, um ano especial que eu vivi foi logo depois do BBB, eu fiz um ano com a Multishow e a gente fez mala de viagem, que naquela época a mala de viagem não era um surto lá no meu perfil, hoje em dia é. Hoje em dia, Hoje em dia, e assim, eu não sei também se a galera mudou também a perspectiva de estar sempre mais viajando, querendo Sim. colecionar momentos e a mala acaba sendo o elemento que sim. a pessoa acaba utilizando. Então eu fiquei de 21 até 22. Em 2022 eu tive a honra e a oportunidade de trabalhar com várias marcas dentro do festival. Não como Iago influenciador, o Rock in Rio. Sim. Como o Iago artista que estava ali. Então, Personalizando. eu fiz as shoulder bags, né, que participou do kit do Bob's naquele ano. Eles enviaram para, acho que se eu não me engano, foram 20 influenciadores, então tinha a bolsinha customizada com a identidade que eles queriam. A Globo me chamou, né? A Multishow, Globoplay, Globo, e tinha mais uma outra que eu não sei se foi o Receitas da Globo. Enfim, o canal tinha tinha um stand deles lá, com uma parte que os convidados iriam ficar no rooftop para assistir os shows do Palco Mundo. Então, assim, tinha o estúdio, onde a gente vê as transmissões e tudo mais, e tinha um andar que era o bar. E aí eu customizei o bar inteiro. Eu fiz cenário assim do bar. Arte na parede e tudo mais. Por quê? A arte na parede eu também não fazia. Grafite de parede começou com a Rebeca e mais um projeto também. Por quê? Rebeca morou, assim, só fazendo uma abertura aqui rapidinho. A Rebeca morava numa casa que tinha um estúdio dela de dança, Ela falou, cara, tá muito pacato isso. Iago, vem pra cá e faz alguma coisa na minha parede. Dá mais vida na parede. Mas eu nunca fiz. Ela se vira, vai fazer, entendeu? Mais uma bolha que ela estourou. Aí, voltando, fiz o negócio da Globo, fiz jaquetas com a Engove. A Engove ficou nesse ano, dentro da arena do game. E aí, sabe aqueles tapetes de dança que tinha no shopping e tudo mais? Sim. O top 1 de cada dia da competição dos tapetes ganhava uma jaqueta. E eu falei, cara, fantástico, já tô no Rock in Rio pela Engove, pela Bob's e Globo. E aí eu tive a oportunidade de conhecer uma produtora maravilhosa, que hoje em dia também ela é uma amiga assim que eu tenho. E ela falou, cara,
vamos presentear as atrações do festival? Eu falei, Os bora. artistas, né? Só que assim, eu não achei que eu fosse fazer o palco mundo. Uhum. E ela falou, cara, você pode escolher. Só que naquele ano, foi um ano muito assim, que era, eu acho, posso estar enganado, mas não tinha um line tão perfeito e requisitado de dias de você querer ir quase em todos. Uhum. Então, eu fiz jaqueta pro Justin Bieber, Post Malone, Jason Derulo, Dua Lipa, Avril Lavigne, Jessie J, Coldplay, DJ Marshmello, Alok, enfim. Eu selecionei um time, Galera, uma galera toda. E o mais legal é que eu tive a oportunidade de vivenciar isso lá. sim. Eu frequentei uma área que tem lá, que é uma área super exclusiva, Uhum. e ver a galera, tipo assim, receber a foto também deles usando, e assim, foi muito gratificante. Então eu saí do Rock in Rio muito com uma coisa muito mágica. Eu sempre falei que no Rock in Rio, pra mim, parece que, tipo, eu tô vivendo um sonho, Sim, entendeu? é um sonho realizado ali, Sim, ao porque, vivo. porque assim, foi muito bizarro que eu tive a oportunidade também de assistir o show do Coldplay dentro de uma área onde só tinha a nata desses famosos. E por incrível que pareça, quem viveu o show do Coldplay sabe o que eu tô falando. É um show muito mágico. Você ri, você chora, você, sei lá, vibra a energia junto com eles. E quando eu cheguei, que a galera chama de fosso, né? Que é justamente bem na frente assim do palco. Quando eu cheguei para vivenciar essa experiência, quem estava do meu lado era a Bruna Marquezine, a primeira pessoa que eu Primeiro que você desenhei. desenhou. Aí eu falei, caraca, eu entendi o universo, eu entendi. Então eu sempre falo que é muito mágico. E aí, isso em 2022. Em 2024 eu tive a oportunidade também de fazer a mala de viagem da Katy Perry com a estética do novo álbum dela, que foi entregue para ela lá no festival. Bacana. E o Ed Sheeran usou o tênis que ele fez o show. E eu tava nesse dia. E foi muito bizarro vivenciar, porque Usou o foi tênis um que você nervosismo fez. do caramba, que eu falava assim. Só que assim, o telão, Uhum. esse ano mudou, acho que a estética do telão do Rock in Rio. Mas o telão do Rock in Rio não pegava o pé. Sim. E eu Aquela desesperado, lembrança. eu, mãe, vê se ele tá usando tênis. A minha mãe, o tênis é assim, assim. Eu falei, é esse mesmo. Eu falei, gente, ele tá com tênis. Então, assim, foi um desespero muito maneiro. E, recentemente, falando nessa estética de festival, eu fiz com Dona Coca-Cola, que eu sempre falo que Coca-Cola, assim, ó, tem meu coração enorme. E a gente fez o Lollapalooza, eu fiz o Press Kit, que foi uma mala de viagem, voltada também para o time que iria curtir, os influenciadores, os convidados da Coca-Cola, e foi um projeto muito legal. Muito Então eu maneiro. sempre falo que os projetos assim com as marcas têm a identidade que a marca quer trazer, mas eles também deixam o artista, né, no caso, muito à vontade de criar e de colocar a sua identidade Não ali. botam uma limitação ali, fica à vontade. Exatamente, por isso que eu sempre falo que a identidade é tão importante para em qualquer trajeto que a gente for fazer, Sim. porque é onde as pessoas reconhecem, aonde as pessoas têm essa conexão. E foi uma construção minha também, como Iago, porque assim, quando eu viralizei, a minha arte ficou muito em primeiro plano. Sim. Então, assim, todo mundo, se eu deixasse minha jaqueta em qualquer lugar, todo mundo tinha esse reconhecimento Sim. de tipo, caraca, é sua, né, Iago? Uhum. É arte do Iago. Só que ninguém sabia quem era o Iago. Então eu precisei, ao longo desse tempo, também Trabalhar trazer só. o Iago para ser uma coisa só, assim. Então eu falo que eu sou muito grato por todas as oportunidades que a arte me fez e o caminho que eu sigo Sim. fazendo e colecionando e trazendo São Gonçalo junto comigo. Exato. Que assim, é um ponto que eu sempre toco, até mesmo conversando com outros artistas e influenciadores locais. Se a gente não se abraçar, se a gente não chegar ajudar, e se falar, ajudar. vamos viver todo mundo isso junto, Não tem como. não tem como. Por quê? Em outros lugares, tipo no Rio e tudo mais, quando tem, isso já é mais no cenário de influenciador, quando tem uma campanha, se você é de um grupinho, de uma patotinha lá no Rio, e alguém da patotinha chega e fala assim, eu vou indicar meus amigos, É só aquela panelinha ali. acabou, É aquela entendeu? panelinha. Não entra mais ninguém. Sim. E era um cenário muito triste para mim de tipo de chegar talvez em lugares maiores
e não ter quase ninguém em São Gonçalo, não ter quase ninguém daqui, porque a galera de lá se refere aqui como do outro lado da do outro poça. lado da poça. Então, assim, eu chegava e não tinha ninguém lá. Eu falava, gente, que é isso? Não. E aí eu comecei, assim, fui fazendo amizade ao longo dos caminhos com uma galera e eu falava, cara, vamos parar de criar essa rivalidade de tipo, fulano é meu concorrente. Sim. Não, vamos se abraçar, vamos indicar, vamos fazer por onde, vamos fazer acontecer, porque assim, junto aqui a gente é muito forte. Sim. E é forte literalmente nesse segmento de cultura, arte, mídia. Então, assim, graças a Deus, assim, o cenário foi mudando, a galera tá mais unida, a galera encontro mais pessoas de São Gonçalo cada vez mais em eventos assim maiores, eventos de marca, eventos de posicionamento, e eu espero que cada vez mais a gente domine. Não é puxando sardinha aqui para São Gonçalo. Sim. Por quê? Eu sei que aqui a galera corre atrás, a galera bate mesmo a cara, a tapa para esses assuntos. Tem vários artistas independentes, porque assim, eu sou um artista autônomo, autodidata, entendeu? Mas assim, tem vários artistas independentes que, por exemplo, exatamente no caso de música, que faz música, compõe, sim, edita a música sozinho, faz não sei o que, sem nenhum patrocínio algum, sem nenhum gravadora alguma e vive da arte. Então, assim, a gente precisa cada vez mais valorizar, sim, os nossos artistas, valorizar a nossa cultura e tudo mais, porque eu sempre digo uma frase que é real, que é a arte salva. Então, assim, a arte me salvou de várias situações que eu espero que salve vários outros artistas também. Não digo que assim, nossa, ele é o artista, tipo, super desenvolvido agora. Não, eu sempre digo que eu estou em construção. Sim. Se você me perguntar, Iago, você se enxerga famoso? Eu vou falar, não. Entendeu? Porque eu não prefiro acreditar nisso. Sim. Então, eu prefiro acreditar muito que eu estou cada vez mais construindo e andando de cada vez, subindo degrau por degrau. Passando pelo processo que exatamente, para quando a gente olhar para trás e falar assim, cara, olha o que eu construí. Sim. Não foi uma coisa assim, ganhou, entendeu? Nada, então, assim, e espero muito que a galera daqui, tipo, possa vir aqui também contar um monte de coisa para vocês. A gente vê vários nomes de São Gonçalo brilhando. Hoje em dia tem, tipo, tem o Faísca Fumaça, tem os Garotinhos, tem ela Fernandes, tem uma galera assim que, tipo, Jamile, minha amiga influenciadora, que, tipo, tá dominando aqui também em São Gonçalo. Então, assim, a galera de São Gonçalo tem uma galera muito, mas muito talentosa que eu acho que as oportunidades acabam chegando, então às vezes não chega, mas assim, vai brilhar todo mundo e quem tá brilhando. Então, assim, tem muitos outros. Tem, tipo, o Cauê, que tá na novela agora das 7. Então, assim, eu acho que a gente precisa valorizar os nossos. E eu acho que é isso que a cidade também tá fazendo hoje em dia. Tanto que tem vários murais aí, sim, tem várias moções aí que acabam acontecendo. Então, assim, fico muito feliz que a gente tá dando esse passo que a gente tem que escancarar mais esse passo. Continue nesse ritmo. Né? Exatamente. Então, Iago, muito bacana conhecer um pouco dessa história. A gente já está se encaminhando para a reta final, mas eu tenho, na verdade, uma pergunta e um pedido para fazer. A minha pergunta final seria: qual o sonho que o Iago ainda não realizou, que você espera realizar? E também, né, como a gente está nesse assunto da população de São Gonçalo, sim, o que você falaria para um jovem artista de São Gonçalo que está começando agora, que está receoso de investir nessa carreira artística? Então, responde qual é o seu sonho, assim que você enxerga agora, no momento, e deixa um recado para o pessoal que está querendo começar nessa carreira. Meu sonho, assim, que até eu, lá em casa, já virou acho que mais uma cobrança, porque, gente, eu moro num apartamento e, assim, não é por falta de oportunidade, mas é porque a arte traz essa instabilidade um pouco também pra gente. Então, assim, meu maior sonho é abrir meu ateliê e fazer por onde, até receber vocês, até para juntar também, fazer um mini estúdio para mim de gravação de coisas, porque literalmente minha casa acaba sendo ateliê e acaba trazendo esses conflitos até mesmo com meus pais, porque eles querem que eu decole também, mas por um lado tem muito essa instabilidade. Sim. Tipo assim, hoje talvez o mês está muito bom, mês que vem não tem, entendeu?
Então, assim, meu maior sonho é abrir o ateliê, que logo espero que vocês vão ver e vou chamar vocês também para conhecer e tudo mais. É uma honra. E para algum jovem artista que esteja ouvindo ou vendo esse vídeo, o que eu sempre falo para todo mundo é isso: joga para o universo que uma hora volta para você, independente do tempo. É você ter a sua identidade, criar a sua identidade, é você nunca desistir de qualquer sonho que você seja. Eu vou até ampliar isso no modo da arte, seja para os artistas plásticos, para os bailarinos, para os músicos, para os atores. Viver de arte não é fácil, mas também não é impossível. Então, assim, eu acho que se você acredita no seu potencial, você chega a lugares absurdos. Mas dá para estender, eu acho que para qualquer tipo de profissão, não somente para arte. Área você... Exatamente. E eu sempre falo que, independente da crença de cada um, acredita no poder do universo. Por quê? Eu sempre, desde pequeno, falava para os meus amigos assim: um dia vocês vão ouvir falar no meu nome. E esses dias, assim, que eu encontrei a galera, eles falaram: caraca, Iago, você falava exatamente isso, isso, isso. Então, assim, eu sempre fui jogando as coisas que eu queria pro universo. Se iria voltar uma hora, eu não sabia. Mal não vai fazer, né? E eu sempre falo muito de, tipo assim, a gente joga pro universo sem pretensão de voltar. Porque uma hora você vai colher. E quando você colhe, não é que, colhi e vou parar. Não, você tem que colher, plantar, depois você colher novamente em algum tempo, sim, entendeu? Sim. Então é assim, acredita cada vez mais no seu potencial, acredita no seu eu, entendeu? Dificuldade todo mundo tem, acho que em qualquer área, mas eu acho que para os artistas, sempre isso, traga esse sentimento, traga essa visão de querer fazer a diferença, pense sempre fora da caixa, que eu acho que é o mais assim, essencial, porque uma vida assim quadrada é uma vida muito complicada. Então, assim, a sua visão pode ser muito mais ampla. E eu acho que é isso. E eu sempre falo, a arte salva e eu tenho certeza que vai salvar também vocês. E eu quero ver esses relatos em breve aqui, entendeu? Dessa galera que eu tenho certeza que vai brilhar por aí. E fala sua arroba pra galera que não te segue para te seguir. Meu arroba é Iago Carvalho Oficial. É isso, galera. Segue o Iago lá, conhece um pouco melhor do trabalho dele. Esse foi o Conexão Gonçalense de hoje, aquele bate-papo com quem inspira a nossa cidade, né? Então, deixe seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau.